Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. E prazos para que o presidente Bolsonaro possa sancionar os R$400 e também para que o Senado Federal possa debater e o ministro da Cidadania, o Bento, possa confirmar de vez a regulamentação dos empréstimos do consignado do Auxílio Brasil. Nessa segunda-feira, dia 16 de maio, é o prazo final que o Senado deu para debater sobre a regulamentação. Pelo andar da carruagem, a gente vai ter que mudar essa data. Não é a gente, é o Senado, porque o presidente ainda não confirmou os R$400. Por falar em R$400, eu já peço para você, comenta aqui. Hashtag 400, assina 400 Bolsonaro. Hashtag assina 400 Bolsonaro. Temos que manter ainda essa batida. Essa hashtag tem que subir. Vamos continuar cobrando ao presidente Bolsonaro para que ele possa sancionar. A Câmara demorou, praticamente adiou 6, 7, 8 vezes para aprovar os 400 e conseguiu aprovar. O Senado também confirmou os R$400. Tinha o 13º para ser votado, não votaram. Tinha a cota dupla das manchetes para receber R$800, não votaram. Tudo isso eles entenderam que tinha pressa em confirmar os R$400. E agora, toda essa demora que não há justificativa, não há motivo. Além dos R$400 que o presidente deve sancionar, também existe a internet para todos. Mais uma medida provisória que também foi aprovada, que está aguardando o presidente sancionar para estudantes em todo o Brasil, estudantes da escola pública. Ou seja, no mínimo, temos duas medidas provisórias que trata-se da sanção dos R$400 e também da internet para todos, que é para os estudantes da escola pública. Então, você que deseja, por exemplo, fazer um empréstimo consignado, está esperando, então, estamos dependendo do presidente Bolsonaro. Então, sanciona, anota aqui, comenta aqui embaixo agora. Hashtag assina 400 Bolsonaro, assina 400 Bolsonaro. Vai comentando aqui, assina 400 Bolsonaro, assina 400 Bolsonaro, tá certo? Alex, que história é essa de que nesse mês de maio, tem famílias que vai receber aí um valor maior? É verdade. A gente já vem acompanhando que, além do número maior de famílias, novas famílias passam a receber mais benefícios. É o seguinte, só para você entender que hoje, estamos no mês de maio, o valor dos R$400 do Auxílio Brasil, devido à inflação, já deveria estar, no mínimo, R$417. Você sabia disso? R$417, sabia? É verdade. Vários sites já estão falando sobre isso. Deixa eu mostrar aqui alguns sites, só para você entender. Porque a inflação, você sabe que está comendo, está aumentando tudo. Está corroendo o poder de compra do real. E aí, os R$400 que estão sendo pagos hoje do Auxílio Brasil já está defasado. E vários sites estão falando, por exemplo, aqui o site da UOL diz o seguinte, que com a inflação acelerada, Auxílio Brasil de 400 já deveria ser de R$417. R$417. Só para você entender. Tem outros sites passando também a informação, ou seja, está defasado os R$400. O Alex, quando a gente vai fazer as compras, chega no mercado, realmente o valor está bem abaixo. Tá? Pode observar, pode conferir. E agora tem um problema sério, que é a tal da Selic. Já viu falar? Juros da Selic? Já viu falar? As altas dos juros, que o banco está tentando frear, segurar a inflação. Só para você ter ideia, o gasto extra com a dívida pública bancaria o Auxílio Brasil e os valores poderiam até ficar 4 vezes maiores. O gasto extra que o governo terá com a dívida pública por causa do aumento da taxa básica de juros nesse ano seria mais do que suficiente para bancar todo o programa Auxílio Brasil e ainda sobraria mais de 28 bilhões de reais. Alex, essa Selic é que o Banco Central trata para poder segurar a inflação, tentar regulamentar, tentar e aos poucos tentando corrigir. A Selic, para você entender, subiu mais de 9,25% e agora já está em 12,75% ao ano, aumentando a dívida em 117 bilhões de reais ao longo de 12 meses, isso de acordo com projeções do Banco Central. Só esse gasto extra
117 bilhões de reais ao longo dos 12 meses. Só esse gasto extra é 31% maior que todo o orçamento do governo para o programa Auxílio Brasil de 2022, que é de 89 bilhões de reais. Significa o quê? Considerando apenas o último aumento da taxa básica de juros Selic de 11,75 para 12,75 ao ano, na semana passada a dívida subiu 33 bilhões de reais. Alex, isso quer dizer que só com esses números já seria suficiente aumentar o valor do Auxílio Brasil? Já, gente, já seria suficiente para você ver que a coisa não está boa, a coisa está desandando. Está desandando. Cada vez que passa a gente vê. Só para você ter ideia, hoje o gás de cozinha está mais de R$100. Mas a política de preços quer simplesmente desmoralizar a Petrobras e vários engenheiros, analistas, estão dizendo isso. Isso quer dizer o seguinte, que um botijão de gás hoje que passa dos R$120 poderia hoje estar aí na casa dos R$60. Sabia disso? Vários analistas vêm falando isso, economistas, especialistas, e a gente fica observando, puxa vida, tudo isso arrebentando com quem? Com o mais pobre. Por exemplo, nesse site aqui do Rede Brasil diz que política de preços quer desmoralizar a Petrobras, diz engenheiro, botijão poderia custar R$60, e aí, para pesquisadores, o preço poderia ser reduzido sem prejuízo a ninguém, mas interesses são vorazes. Ou seja, tem gente, e a gente sabe quem é, que está ganhando dinheiro por trás de tudo isso. O tal do investidor estrangeiro está ganhando dinheiro em cima das nossas custas, das custas dos brasileiros. Ô Alex, tanta situação delicada, tanta situação difícil, é verdade. Agora, tudo isso tem como resolver? Tem. É puxar a rédea ao comando, é chegar e tentar solucionar o mais rápido possível. Estamos passando um momento difícil, delicado, e essa inflação é que está arrebentando com a população. Pessoas que faziam parte da classe média agora estão ficando mais pobres, e as pessoas que estavam pobres já estão correndo risco, ou já estão enfrentando a fome, a pobreza ainda mais, cada vez mais. R$400 está sendo muito pouco, apesar que foi aprovado, isso a gente sabe, mas a gente vai lutar pelos R$600. Mas para que isso aconteça, os direitos para subir para 600, os direitos para que as mães chefes possam ter direito à cota dupla de 800, cota dupla, também o 13º do Auxílio Brasil, tudo isso a gente só pode seguir se o presidente Bolsonaro sancionar esses R$400. Por isso, eu sempre digo, comenta aqui embaixo, hashtag assina 400 Bolsonaro, assina 400 Bolsonaro, assina 400 Bolsonaro. Isso tem que acontecer o mais rápido possível. Eu já vi alguns analistas, alguns técnicos, alguns parlamentares dizendo que o governo tem até o dia 25 de maio. E, de fato, o prazo vai até o dia 25 de maio. Ô, Alex, se chegar no dia 25 de maio, se o presidente não sancionar, caduca a lei, pelo andar da carruagem, pelo que a gente vem acompanhando aqui, essa semana deve ser decidido isso. Semana que vai de 16, né, até o dia 20, 16 a 20, ou seja, são 4, 5 dias que o governo tem e a gente espera que o presidente sancione isso. Porque por trás de tudo isso existe a questão também da regulamentação. O ministro Bento poderia já autorizar aí a regulamentação, mas ele está aguardando justamente essa confirmação dos 400, porque tudo depende dos R$400. R$224, que era o valor menor, que era o valor do antigo programa Auxílio Brasil, tem um complemento que é chamado de extra de benefício extraordinário. Esse complemento aí deixará de existir quando o presidente sancionar. É o presidente sancionar os 400 e aí terá R$400 fixo. Então, a base de cálculos, ou seja, tudo vai ser mudado, tudo vai ser alterado de acordo com a assinatura do presidente. Ele sancionou os 400, aí empréstimos que o governo vem em liberar R$1.000, por exemplo, do consignado do Auxílio Brasil, esse valor os bancos entrariam em ação para liberar um valor maior. E a negociação vai ser direta com o próprio beneficiário, ou seja, temos mais de 40 bancos que já estão prontos para liberar o consignado. Eu sempre digo, só pegue empréstimo se realmente for para um negócio, se for para você ganhar dinheiro através desse negócio, desse empréstimo. Caso contrário, desista de empréstimo nesse momento, porque você vai passar anos pagando esse empréstimo, e para muita gente agora pode ser bom pegar o empréstimo, mas aí vai comprometer sua renda nos próximos anos, no mínimo 2 anos, no mínimo, tá?
Então, os bancos vão poder fazer um empréstimo maior do que R$ 1.000. Fala-se em 1.500, 2.000, 3.000. Eu já vi vários analistas dizendo que tem bancos que vai poder fazer uma liberação de 3 até R$ 5.000. Porém, eu só acredito vendo, ou seja, quando sair de fato essa regulamentação para a gente entender que de fato, né, com essa regulamentação, todos os Auxílio Brasil vão negociar direto com o banco, o desconto será automático, ou seja, vai ser direto na folha, por isso que os bancos têm interesse. Ô Alex, se eu perder o Auxílio Brasil durante o empréstimo, aí o que acontece? Você vai ficar com o nome sujo. O banco deixa bem claro isso. Você que for pegar o empréstimo, está pegando o Auxílio Brasil, o desconto é direto na folha, só pode descontar 40%. Por exemplo, se você recebe 400, 40% dá R$ 160. Então, com o empréstimo, todo mês vai ser descontado R$ 160, que equivale a 40% dos 400. Alex, eu tenho outros benefícios a mais, eu recebo 600, então já aumenta, seria 60, 120, 240, então passa a ser descontado 240, então os bancos vão descontar até 40% em cima do seu valor, sempre, no máximo até 40%, e aí vai depender do número de parcelas que foram divididas. Se for em 2 anos, então são 24 parcelas, se for em 3 anos, 36 parcelas e assim sucessivamente. Então é importante você ficar atento a isso, tá? Combinado? Muito bem. Eu sempre digo que tem muitas famílias recebendo aí R$ 400, outras estão recebendo mais do que R$ 400. Muita gente vem perguntando, Alex, eu preciso atualizar para receber um valor maior? Precisa. Por exemplo, eu sempre digo, quem conseguiu um emprego tem direito a receber R$ 200 a mais. Mas para você ter direito a isso, não espere que o banco libere, que o Ministério da Cidadania pague R$ 200 a mais. O Ministério da Cidadania só libera se você atualizar, porque o Ministério só vai ser comunicado via sistema. O sistema atualiza, você foi no CRAS, levou sua carteira profissional, alguém conseguiu um emprego, e aí você está dentro daquelas regras, né, de 105 ou R$ 210, que é pobreza e extrema pobreza. R$ 210 tem que ter filhos de menor, ou até 21 anos que estejam estudando ou que tenham grávida. Agora, se você estiver nessa situação, então você pega a renda, soma toda a renda, divide pelo número de pessoas na sua casa e não pode ultrapassar R$ 210, ok? Isso é pobreza, ok? E aí você vai ter direito a receber esse benefício a mais de R$ 200. Então muitas famílias já estão fazendo isso. Além dos 400, tem direito a mais de R$ 200. Durante 2 anos, dá 600. Depois de 2 anos, lamentavelmente o governo corta, porque você tem uma renda melhor, está trabalhando. Se você perdeu o emprego, aí você volta, tem total prioridade a receber o seu benefício do Auxílio Brasil novamente, mas para isso tem que ir no CRAS atualizar e o sistema detectar a atualização e liberar os benefícios. Isso serve também para outros benefícios em geral. Então, o segredo, você, por exemplo, que recebe hoje R$ 400, tem 4 pessoas que moram com você são 5. Por exemplo, tem gente que diz, Alex, meu vizinho recebe mais do que eu. E lá tem 4 pessoas, aqui também tem 4. Por que isso? Porque lá a pessoa, né, o responsável da família, foi no CRAS, atualizou, e aí viu o que precisava ser feito. Por exemplo, dos R$ 200, se você levar a carteira profissional e atualizar, aí não é mais com você. Atualizou, agora é esperar 1 mês, 2 meses, o Ministério vai ter que liberar os R$ 200 para você. O auxílio creche de R$ 200 e R$ 300, você tem que ir na creche. Se essa creche não tiver uma vaga, aí você pede o documento no termo para dizer a escola, a creche está com todas as vagas ocupadas. Então, com esse documento, você vai no CRAS e faz a atualização. Depois que você atualizar, o sistema, através do Ministério da Cidadania, será comunicado que você tem direito a R$ 200 ou R$ 300. Na verdade, o Ministério da Cidadania vai conseguir uma vaga para colocar o seu filho de 0 a 4 anos. E aí vai pagar esse valor de R$ 200 a R$ 300 para essa instituição abrir uma vaga para você. Por exemplo, R$ 130, benefício primeira infância. Muita gente diz, Alex, eu tenho um filho aqui, tenho 2 filhos menores de 3 anos, não estou recebendo, porque aí existe uma situação chamada orçamento. Aí depende do orçamento. Se o governo tem um orçamento maior, aí libera mais famílias para ter direito a R$ 130. Nesse momento, o próprio presidente Bolsonaro, inclusive, já pediu um orçamento maior da Petrobras. A Petrobras não liberou. Pediam o orçamento para o Vale Gás, para o próximo mês de junho. Isso já vem desde março e até agora nada foi liberado.
Por isso que tem muita gente que tem direito a receber o Vale Gás e pergunta, Alex, não saiu o meu Vale Gás porque o governo não tem o orçamento maior, por isso que só liberou 5,58 milhões. Agora, se for liberado esse orçamento, o governo vai poder colocar mais famílias para receber o Vale Gás, ok? Os R$ 130 do mesmo jeito. Se o governo tiver um orçamento maior, então vai colocar mais famílias para receber R$ 130. Se não conseguir esse orçamento, apenas as famílias que receberem em fevereiro, que receberem em março, que receberem em abril, voltam a receber em maio. E as novas famílias ficam, infelizmente, aguardando. São poucas famílias, são pouquíssimas famílias que estão recebendo R$ 130. E outros benefícios, por exemplo, tem aí aquele valor de 12 parcelas de R$ 100 e também uma cota única de R$ 1.000, que é para os estudantes e adolescentes que se destacam nos estudos, nos esportes, enfim. O governo está liberando agora, nesse mês de maio, mais famílias serão inseridas, porém são poucas famílias. Alex, nesse caso, o que é que eu preciso fazer para ter direito a isso? Tem que ir no CRAS, tem que fazer a atualização. Então, tudo deve atualização. Não espere que o governo acrescente R$ 1 a mais. Pode acontecer? Pode, mas tudo depende da atualização. Se você não atualizar suas informações, e se você tem direito, você vai esperar o resto da vida e não vai ter um aumento. Agora, se você sabe que tem direito, faça essa atualização no CRAS. Leve os documentos que comprovem realmente que você tem filhos menores de 0 a 3 anos, que alguém conseguiu emprego em carteira assinada, que você tem um filho aí de 0 a 4 anos que tem direito à creche, tá? Que participa, seu jovem, seu filho participa de alguma Olimpíada. São várias Olimpíadas, vários programas que o governo precisa dessa informação para poder selecionar o seu filho, o seu estudante, que se destaca aí nos esportes ou nos estudos como atleta, enfim. Mas o governo precisa dessa atualização. Então, tem Olimpíadas que você, sabendo quais são essas Olimpíadas, é só participar dessas Olimpíadas e atualizar. Pode ser, inclusive, Olimpíadas organizadas pelos estados, pelas prefeituras, desde que haja um reconhecimento, haja uma atualização e você vá no CRAS, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Não adianta apenas aguardar o governo fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte também, tá? Se você não fizer a sua atualização, infelizmente vai ficar aí a ver navios, só aguardando e nada, tá certo? Então, é importante você ficar atento a isso aí. Então, por exemplo, sobre esses R$ 1.000, o governo agora, nesse mês de maio, vai conceder a novas famílias uma parcela extra de R$ 1.000 para os beneficiários do Auxílio Brasil. No entanto, para isso, eu lembro, é necessário enquadrar nos requisitos do programa complementar, tá? Então, é importante, por exemplo, as competições válidas são as de responsabilidade. Tem a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que é o FAS, tem o Comitê Olímpico Brasileiro, e também tem o Comitê Paralímpico Brasileiro. Aí vem a 10ª Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas, para poder você ter direito a R$ 1.000, a 12 parcelas de 100. Tem a Olimpíada Brasileira de Agropecuária, tem a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, tem a Olimpíada Científica Nacional sobre Oceanos e Ambientes Polares. São várias Olimpíadas, tá? Vários programas. Tem o Programa Nacional de Olimpíadas de Química, tem a Olimpíada Brasileira de Neurociências, a Olimpíada Brasileira de Biologia, só para você entender, tá? Então, fique atento a isso aí, tá, gente? É importante. Muitas famílias têm direito, porém, infelizmente, não atualiza. E aí o governo quer justamente isso. O governo está aí, não está nem aí. Se você não atualizar, não tem aumento. Se você tem direito ao aumento, então atualize. Muita gente disse, Alex, eu não sabia dessa informação, apenas levei aí meus documentos antigos, fiz a atualização e pronto. Então, se você faz parte de algum desses, que tem direito a algum desses benefícios, leve os documentos necessários, atualize. Alex, eu já fiz, agora é aguardar, tá? Tudo depende aí de esperar o governo liberar os novos benefícios, ok? Como esse vídeo vai ficar gravado, e se você por acaso tiver alguma dúvida sobre essas Olimpíadas, sobre esses programas, volta à parte que você ficou em dúvida para você entender novamente, tá certo? Os pagamentos vão começar agora, dia 18 de maio, final do NIS 1, começam os pagamentos. Muita gente será selecionada, o governo já fala em cerca de 100 mil novas famílias serão selecionadas. Vale Gás, lamentavelmente, não temos nesse mês de maio, só no mês de junho. Há uma situação que a gente está acompanhando, que é a aprovação do Vale Gás de dobrar o número de beneficiários de 5,58 para 11 milhões, mas aí depende da Câmara, a Câmara Federal é que vai decidir aí o futuro
valor de dobrar o número de beneficiários do Vale Gás, tá? Bem, consignado, estamos dependendo do presidente sancionar. Por isso eu digo, hashtag assina 400 Bolsonaro. Hashtag assina 400 Bolsonaro. Comenta aqui, assina 400 Bolsonaro, tá? É uma semana importante que deve acontecer isso, tanto da internet para todos os estudantes da escola pública, quanto os R$ 400 do Auxílio Brasil. Estou no Instagram do blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Vai lá no Instagram, segue a gente. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. A gente se encontra. Tchau, tchau.